Sabe, existe uma pequena glândula no nosso pescoço, com o formato de uma borboleta, que é tipo a grande maestrina do nosso metabolismo. Ela dita o ritmo de quase tudo. Uhum. Mas essa maestrina, ela mora num bairro. Um bairro incrivelmente movimentado e delicado, onde qualquer movimento em falso pode, sei lá, silenciar a voz ou dificultar a respiração. Exato. E é exatamente essa vizinhança complexa que a gente vai explorar hoje. Com base em uma série de documentos clínicos e anatômicos, nossa missão aqui é entender a glândula tireoide. A arquitetura dela, os problemas. Isso, a arquitetura, o que acontece quando ela adoece e por que qualquer procedimento ali é uma prova, assim, de altíssima precisão. Com certeza. Ok, vamos analisar isso. Para começar, a gente vê as imagens e sabe que ela fica no pescoço. Mas o que exatamente é a tireoide e por que a localização dela é tão crítica? Olha, de forma bem simples, ela é o acelerador do corpo. É uma glândula do sistema endócrino, o que significa que ela produz hormônios que controlam a velocidade com que nossas células trabalham. Desde o batimento cardíaco até... Exato. Batimento cardíaco, queima de calorias, tudo. Estruturalmente, ela é bem simples, como você disse. 2 lobos, um direito e um esquerdo, parecendo as asas de uma borboleta. E eles são conectados no meio, né? Isso, conectados por uma pequena ponte de tecido chamada ístomo. E ela fica ali na frente do pescoço, meio que abraçando a traqueia. Entendi a estrutura. Mas você falou que a localização é o ponto-chave. O que mais está acontecendo ali ao redor que a torna o centro de tanta atenção? É que o problema não é a tireoide em si, mas os vizinhos dela. Ela vive literalmente colada em estruturas vitais. Logo atrás dela passa o esôfago, por onde a comida desce. Sei. De tudo, espremidos entre a traqueia e o esôfago, num espacinho mínimo, passam os nervos que controlam a nossa voz. Os famosos nervos laríngeos recorrentes. Exatamente. A tireoide está bem no meio de todo esse tráfego. É aqui que fica realmente interessante. Lendo o material, uma coisa me chamou muita atenção. O nome recorrente. Soa como algo que vai e volta, né? Uhum. Nervos não costumam fazer isso. Geralmente eles seguem um caminho direto. O que está acontecendo ali? É fascinante, porque o nome descreve perfeitamente o percurso, que é uma das maiores esquisitices da nossa anatomia. Ah, é? Sim, esses nervos, eles são ramos de um nervo maior, o nervo vago. Eles saem lá do cérebro, descem pelo pescoço, mas em vez de irem direto para a laringe, que está logo ali do lado, eles passam reto. Como assim passam reto? Eles descem até o tórax e só então fazem uma curva de 180 graus e sobem de volta. Ou seja, eles recorrem. Daí o nome. Eles recorrem até o destino final, que são os músculos da laringe que produzem a voz. Isso parece um erro de projeto. É tipo ir de São Paulo a Campinas passando primeiro pelo Rio de Janeiro. Por que essa rota tão ineficiente? A analogia é perfeita, é um resquício da nossa evolução, de quando nossos ancestrais tinham uma estrutura corporal diferente. Ah, faz sentido. Em peixes, por exemplo, esse nervo segue um caminho direto para as brânquias. Mas conforme os vertebrados evoluíram e o pescoço se alongou, o nervo ficou meio que preso por baixo de grandes vasos sanguíneos. E foi sendo esticado para baixo. Isso. Ao longo de milhões de anos, o corpo não redesenhou a rota, ele só a alongou. E o material ainda diz que o trajeto não é igual dos dois lados, o que deixa tudo ainda mais complexo. Sim. E essa assimetria é um pesadelo cirúrgico. Do lado esquerdo, o nervo desce ainda mais e dá a volta por baixo do arco da aorta, a principal artéria que sai do coração. Nossa. Já o nervo direito é um pouco mais esperto, digamos. Ele sobe um pouco mais e dá a volta por baixo da artéria subclávia. Então o nervo esquerdo tem um caminho mais longo. Muito mais longo. E isso deixa ele exposto a riscos numa área bem maior. Não só no pescoço, mas também no tórax. Qualquer problema ali pode afetar a voz. Essa explicação toda sobre a fiação interna do nosso corpo prepara o terreno perfeitamente para a gente entender o que acontece quando as coisas dão errado. Exato. Vamos falar então sobre o bócio, que é quando essa glândula começa a crescer de forma descontrolada. O bócio é exatamente isso, o aumento da tireoide. E o problema é que quando ela cresce, ela não tem muito para onde ir. Ela fica espremida. Fica. E começa a esmagar tudo ao seu redor. É o que a gente chama de efeito de massa.
E os sintomas que uma pessoa sente são um mapa perfeito do que está sendo comprimido, Quer dizer que a anatomia explica cada sintoma. cada um deles. A anatomia que a gente acabou de discutir. Então, na prática, é como se essa borboleta virasse o monstro que vai sufocando os vizinhos lentamente. Exatamente essa a imagem. Se ela cresce para frente e para os lados, pode começar a apertar a traqueia. A pessoa começa com uma tosse seca, persistente. E depois piora. Sim, pode evoluir para uma sensação de falta de ar, principalmente ao deitar. Se o crescimento for para trás, ele empurra o esôfago, e aí a pessoa começa a ter dificuldade para engolir, a disfagia. Entendi. E o mais temido, claro, é se o bócio cresce e estica ou comprime um daqueles nervos recorrentes. O resultado é a rouquidão. A voz fica fraca, soprosa. Porque os músculos da laringe param de funcionar direito de um lado. Exatamente. É incrível como cada sintoma é uma pista direta de um problema mecânico de compressão. Ok, então um nódulo é encontrado, ou a glândula está visivelmente maior, como os médicos investigam o que está acontecendo lá dentro? Bom, um dos exames mais importantes nessa fase é a cintilografia. É tipo um mapa funcional da tireoide. Como funciona? A gente usa uma pequena quantidade de um material radioativo, o tecnésio 99M, que se comporta de forma parecida com o iodo, que é o combustível da tireoide, né? Certo. E o exame mostra quais partes da glândula estão trabalhando e quais não estão. Com base nisso, a gente classifica os nódulos em quentes ou frios. Que não faz nada, levanta mais suspeitas de câncer. Ótima pergunta, porque ela vai ao cerne da questão. Um nódulo quente é feito de tecido tireoidiano que está trabalhando até demais, produzindo hormônios. Ele é hiperfuncionante, mas ainda é tecido da tireoide. Entendi. Ele está fazendo o trabalho dele, só que em excesso. Isso. Já um nódulo frio é uma área que não captou o marcador radioativo. Isso significa que aquele tecido não está se comportando como tireoide. E o que ele poderia ser? Pode ser um cisto, uma cicatriz, mas também pode ser um tumor. Um tecido estranho que cresceu ali e não sabe fazer o trabalho da glândula. Ah, agora faz sentido. Embora a imensa maioria dos nódulos frios seja benigna, a chance de um câncer se esconder ali é maior do que um nódulo quente. Por isso, um nódulo frio é sempre um sinal de alerta. A quantidade de detalhes e de raciocínio clínico para conectar todos esses pontos é impressionante. Isso me faz pensar na responsabilidade imensa que recai sobre quem está estudando para se tornar médico, né? Sem dúvida. É preciso dominar não só a teoria, mas entender como ela se aplica em cenários reais, onde um detalhe no exame pode mudar todo o rumo de um tratamento. É a diferença entre decorar anatomia e realmente compreender as implicações de cada milímetro daquela região. E é por isso que ferramentas de estudo focadas se tornam cruciais. Para estudantes que querem se preparar de verdade, vale a pena conhecer o medicob.com.br. É possível baixar o aplicativo e aproveitar o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É sobre transformar essa teoria complexa em prática clínica. E essa preparação é absolutamente vital, porque em muitos casos a investigação leva à necessidade de um procedimento cirúrgico, a remoção da tireoide. A tireoidectomia. Isso. E aí, todo esse conhecimento anatômico é testado em tempo real, sob pressão máxima. Perfeito. Vamos então para esse ponto. A tireoidectomia. Tirar a glândula inteira parece uma decisão bem drástica. Quando se chega a esse ponto? Bom, a documentação que a gente analisou aponta 3 cenários principais. O primeiro é um bócio gigante que está causando os sintomas compressivos que a gente descreveu. Dificuldade para respirar, engolir. Exato. A qualidade de vida fica tão comprometida que a cirurgia é a única solução. O segundo, claro, é a suspeita ou a confirmação de um câncer de tireoide. E o terceiro? E o terceiro é o hipertireoidismo, que não responde ao tratamento com remédios, quando a glândula está produzindo hormônios de forma descontrolada e a única forma de freá-la é removendo-a. Levando em conta tudo que a gente já falou sobre essa vizinhança perigosa, a cirurgia parece uma operação num campo minado. Quais são as complicações que tiram o sono da equipe cirúrgica?
Você usou a expressão perfeita, campo minado. Além dos riscos de qualquer cirurgia, como sangramento e infecção, os riscos específicos aqui são todos ligados à anatomia delicada da região. E o principal qual seria? O principal, sem dúvida, é a lesão de um dos nervos laríngeos recorrentes. O cirurgião precisa dissecá-los com um cuidado extremo, sabe? Identificá-los e preservá-los. E se algo der errado? Um pequeno deslize, um corte ou até um estiramento excessivo do nervo pode resultar em rouquidão permanente. A voz da pessoa pode mudar para sempre. Nossa, que sério! Além da voz, existe alguma outra complicação mais sutil? Algo que talvez não seja tão óbvio? Sim, e é uma que exige uma atenção quase microscópica. É o hipoparatireoidismo. Hipoparatireoidismo? O que é isso? Na parte de trás da tireoide existem 4 glândulas minúsculas do tamanho de um grão de arroz, chamadas paratireoides. Ah, eu já ouvi falar. Elas não têm nada a ver com a tireoide em termos de função. O único problema delas é que moram no mesmo endereço. Elas são as grandes reguladoras do cálcio no nosso sangue. Então elas são como passageiros clandestinos na tireoide. Exatamente. E durante a tireoidectomia, o desafio é remover a tireoide inteira e deixar esses 4 passageiros para trás intactos e com seu suprimento de sangue funcionando. E se o cirurgião as remover sem querer? O impacto é quase imediato. Horas depois da cirurgia, a equipe pode receber uma ligação dizendo que o paciente está com cãibras severas, formigamento nos lábios, nas mãos. E isso é sinal de que o cálcio caiu. É um sinal clássico de que o cálcio no sangue despencou. É uma complicação que pode exigir reposição de cálcio e vitamina D para o resto da vida. Então o que tudo isso significa? Ao final, fica claro que a tireoide, essa pequena borboleta, é uma protagonista com um poder imenso, mas que vive num equilíbrio anatômico extremamente frágil. Uhum. A relação dela com os nervos da voz e com as paratireoides é o exemplo perfeito de como a anatomia dita, de forma implacável, os riscos e os resultados da prática clínica. Da gente conectar isso a um quadro maior, o estudo da tireoide nos ensina que a anatomia não é um mapa estático, né? É um roteiro dinâmico e de alto risco. É verdade. Mostra um campo onde milímetros, literalmente, determinam a diferença entre uma vida normal e uma complicação permanente. A cirurgia de tireoide não é só técnica, é um balé de precisão. Onde o conhecimento profundo da anatomia é tudo. É o que, no fim, garante a segurança do paciente. E isso me deixa com um último pensamento. A documentação fala sobre a remoção acidental dessas minúsculas glândulas paratireoides. Com estruturas tão pequenas e vitais agrupadas num espaço tão confinado. É um desafio enorme. A gente fica pensando na evolução da própria cirurgia. Qual será o próximo avanço tecnológico? Talvez robótica com precisão submilimétrica ou exames de imagem em tempo real que façam as paratireoides brilharem durante o procedimento. Algo que possa eliminar quase por completo o risco de danos colaterais numa cirurgia tão delicada como esta. Uma boa pergunta. É uma fronteira que a medicina continua